Hi, how are you? Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção de alguns exercícios que haviam sido propostos como homework e em seguida nós vamos dar continuidade nos nossos estudos, resolvendo ali alguns exercícios de língua inglesa e vendo outros conteúdos, ok? Então, para nós iniciarmos, eu convido vocês a pegarem comigo lá na page 8, na página 8, para nós corrigirmos ali o exercício número 3. Quando nós fizemos na aula passada o exercício número 2, eu havia pedido que vocês fizessem como tarefa de casa a separação dos verbos que nós completamos ali nas alternativas. Como vocês se lembram, nós estamos estudando os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles que nós colocamos o D, ED ou IED no finalzinho deles. E os verbos irregulares é aqueles que nós encontramos naquela lista de verbos que eu já passei para vocês já têm ela aí. Você procura o verbo na primeira coluna. E daí, se você acha ele ali, ele é um verbo irregular. E para nós colocarmos esse verbo no passado, a gente sempre pega o que está na segunda coluna, tá? Então, aqui era bem fácil. Os verbos que terminavam com D, ED e IED, regulares. Os que não terminavam assim, são irregulares, porque são os verbos que estão na lista de verbos, tá? Então, conferindo, olha lá como que ficou. Regular verbs. Stayed, dated, competed, watched, carried. Então, olha só. Stayed, ficou. Dated, datou, né, datado. Competed, competiu. Watched, assistiu. E carried, carregou. E os irregular verbs? Came, veio. Ran, correu. Were, era ou estava, que é o verbo to be, que nós já aprendemos. E o wore, que é o verbo vestiu ou usou, certo? Então, este exercício está corrigido. Pessoal, confiram aí se vocês fizeram a separação correta. Não confundam o verbo regular com o irregular, hein? Aí, lá na página 9, eu também havia pedido para vocês fazerem o exercício número 2, que era esse exercício que nós tínhamos estudado lá naquela parte connections, sobre alguns verbos que nós utilizamos ali junto com alguns esportes, alguns verbos que indicam algumas ações, tá? Eu havia pedido para que vocês associassem os verbos que estavam em cima de acordo com os esportes ali embaixo. É claro que a maioria deles iria repetir, então não tinha problema nenhum, tá? E também pode ter alguma alteração aí no de vocês. Não tem problema, não precisa ficar exatamente igual ao meu. Alguns verbos estando ok, está ótimo. Então, no primeiro, no voleibol. Jump, que é o pular. Serve, que é o atacar, né? Servir, como se fosse. Hit, bater. E run, correr. Né? Então, quando você corta, você bate na bola, você corre para ir atrás da bola, quando você passa, por exemplo, no toquinho, você joga para o outro lado, então você está servindo. Quando você pula, né, para bloquear, por exemplo. B, no basquetebol. Então, jump, que é o pular. Throw, que é o arremessar, quando você joga, né? Você joga a bola para o seu companheiro de time. Bounce, que é quando você bate a bola no chão, né? Você fica batendo a bola no chão. Bounce. E run, que é o verbo correr também. Na letra C, então a gente tinha o jump. Por quê? Porque no futebol também pula,
né? Então o goleiro pula, os jogadores pulam. Jump. Kick, que é o verbo chutar. E run, que é o verbo correr, né? Os jogadores chutam, correm. E no último, no beisebol, né? No beisebol, a gente tinha ali o throw, que é jogar, arremessar, então jogar a bola, jogar a bolinha. Hit, bater com taco, né? E run também, correr, porque os jogadores também correm, é um esporte que exige ali um pouco de velocidade também. Certo, pessoal? Então confiram aí se ficou parecido. Como eu disse, não necessita ficar idêntico, não necessita ficar igualzinho ao que eu coloquei. Eu havia falado para vocês que poderiam ser alguns, mas confiram aí então. E aí, pessoal, lá na página 15, nós também tínhamos um outro homework, que era o exercício número 2. Então, lá no exercício número 2, eu havia pedido para que vocês associassem ali as colunas de acordo com os verbos que tinham aparecido. Lembra lá, ó, os verbos que estão no final da primeira coluna, eles combinam com os esportes que estão na segunda. Como vocês devem lembrar, lá no comecinho do volume 3, eu havia explicado quando que a gente usa o verbo play, o verbo go e o verbo do. Lembra lá? O verbo play, esportes que usam bola e esportes com time. O verbo go, ele é utilizado quando o esporte termina com ing. E o verbo do, ele é utilizado quando nós falamos de esportes individuais e que muitas vezes são atividades recreativas, exigem concentração, tá? Então, por isso que vai ficar assim, ó. Tina plays badminton at her grandma's house. A Tina joga badminton na casa da avó dela. Então, badminton, então você tem time ali, né? É competitivo, uma pessoa de cada lado. B. Anne goes diving when she is at the beach. A Anne vai nadar quando ela está na praia. Então, olha ali para vocês verem. O verbo diving, ele é escrito com ing. Então, a gente usa o verbo go. Letra C. Bruno and Carla play table tennis for the school team. Então, o Bruno e a Carla jogam tênis de mesa para o time da escola. Então, de novo, pessoal, é um time, então é competitivo. Então, a gente usa o verbo play. Rodrigo does karate after school with his brother. O Rodrigo faz karatê depois da escola com o seu irmão. Então, neste caso, a gente tem ali o quê? O karatê, que é um esporte individual. Ok? Então, confiram aí se ficou certinho. E lá na página 16, a gente também tinha um exercício ali para correção. Eu havia pedido que vocês completassem ali, de acordo com cada uma das imagens, com os verbos relacionados aos esportes que a gente tinha lá em cima. Então, na letra A, olha lá, a menina chutando a bola. Kick. Na letra B, né, então, batendo a bola ali no chão. Bounce. Na letra C, bater, né, ele está batendo ali com um taco de beisebol. Hit. E na letra D, ele está jogando a bola de futebol, né, que é o futebol americano. Então é throw. Throw. Ok? Confiram aí então, pessoal, se ficou certinho. Aí, no livro de atividades, nós tínhamos ali 2 exercícios, ó.
Então vamos lá no livro de atividades, lá na página 4, para a gente conferir o exercício número 3. O exercício número 3, na verdade, página 4, exercício número 3. Isso. O exercício ele pedia para a gente ligar os verbos de acordo com os esportes que a gente tinha ali, né? Na verdade, ligar os esportes nos verbos. Então, eu acabei de explicar agora há pouco e eu vou falar mais uma vez, olha lá. Nós usamos o go quando o esporte termina com ing no final. Nós usamos o do quando o esporte é individual, tá? E geralmente atividades de lazer. E nós usamos o verbo play quando o esporte faz uso de bola e é um esporte competitivo, é um esporte em equipe, em times. Aqui eu não liguei, porque na apostila de vocês ali está para ligar. Eu preferi colocar assim, porque daí fica mais fácil na hora de vocês conferirem, tá? Então olha lá. O verbo go. Water skiing, diving, riding, mountain biking. Então, esqui aquático, né? Praticar esqui aquático, mergulhar, andar de bicicleta, que pode ser ride a bike, ride a horse, e ciclismo, né? Que é quando você vai fazer o ciclismo na montanha. Mountain biking, né? O mountain biking. O do. Judo, que é o judô, então ó, individual, é um contra o outro. Athletics, atletismo. E gymnastics, ginástica. Então aí exige concentração, é um esporte individual, em sua maioria. Nós usamos o do. E o verbo play, play badminton, né? Então, como eu disse, a gente tem a equipe, é um esportezinho com uma equipe. Soccer, futebol, time, competitivo, uso de bola. Handball, time, competitivo e faz uso de bola. Table tennis, também é competitivo, faz uso da bolinha. E o voleibol, que entra na mesma regra. Também é um esporte que faz uso de bola, é um esporte competitivo e é um esporte praticado em times. Ok? Então confiram aí, pessoal. Se vocês precisarem, vocês podem ir fazendo pausas nos vídeos, tá? E o exercício 5, eu acredito que não tenha sido tão difícil para vocês fazerem, porque este exercício vocês têm a lista de verbos que eu falei para vocês. Nós procuramos o verbo na primeira coluna. Se nós achamos ele ali, nós colocamos a forma dele na segunda coluna. Se o verbo não estava ali, a gente coloca de, ed ou ied no final desse verbo. Certo? Então, olha lá, o primeiro verbo é o verbo begin. Qual é o passado do verbo begin? A segunda coluna. Ele tem na lista de verbos, olha lá. Begin, began. Então, começar, começou. Na letra B, take, took. Então, take está na primeira coluna. Took está na segunda coluna. Depois, o verbo come, ele fica came. Então, olha lá. Come está na primeira coluna. Came está na segunda. O verbo take ali eu não falei, né? Take, pegar, conseguir. Took, pegou, conseguiu. O verbo come é vir e o verbo came é veio, tá? Depois, na letra D, start, começar. Esse verbo, se vocês procurarem lá na lista, não tem. Então, quando o verbo termina em consoante, eu coloco o ed no final. Started, started.
Na letra E, o verbo break, quebrar. Passado de quebrar, broke. Ele está na segunda coluna lá da lista de verbos. Spend, gastar. Gastou. Spent, com T no final. Se vocês olharem lá na lista de verbos, acredito que vocês tenham olhado para resolver o exercício. Spend está na primeira coluna e o spent está na segunda coluna. G, carry. Carry não tinha na lista de verbos. E olha lá, lembra da nossa regrinha? É um Y depois de consoante. Eu tiro o Y e acrescento IED no final. Então, carry, carregar. Carried, carregou. E na letra H, nós tínhamos ali o verbo have. O passado do verbo have, had. Have é o verbo ter, had é o verbo tinha. Ok, pessoal? Então, confiram aí se vocês assinalaram corretamente a alternativa de acordo com o passado de cada um dos verbos. Dando sequência agora, pessoal, nós vamos voltar lá na página 10 da apostila, porque lá na página 10 nós temos um exercício aqui de listening, né? Então, teríamos ali que trabalhar essa parte do listening, iniciando com este exercício 1 que tem ali. Look at the photos below and discuss the questions in small groups. Então, a gente tem que olhar as fotos e discutir, pensar um pouquinho, né? What do you know about the Paralympic Games? O que você sabe sobre os Jogos Paralímpicos? Vocês já ouviram falar nisso? What sports can people with disabilities play? Quais esportes as pessoas com deficiências podem jogar? How are some sports adapted for different disabilities? Como que alguns esportes são adaptados para algumas deficiências? Que jeito será que eles fazem estas adaptações? E, in your opinion, what characteristics do athletes usually show, especially the ones with disabilities? E na sua opinião, quais características os atletas geralmente mostram, especialmente aqueles com deficiências? Então, quando a gente fala desse assunto, é interessante a gente parar para pensar, né? Porque nem todo mundo pensa sobre isso. E não é à toa que até mesmo quando os esportes são transmitidos, né, as Olimpíadas, por exemplo, os Jogos Pan-Americanos, as pessoas elas dão muito mais audiência para os jogos com os atletas tidos como normais, né, que não tem nenhuma deficiência, porém os Jogos Paralímpicos, que são para as pessoas que apresentam alguma necessidade especial, infelizmente acabam sendo um pouco ignorados pela sociedade. Aí, para nós fazermos o exercício 2, nós vamos considerar esse textinho que eu coloquei aí e que eu vou comentar com vocês. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, tá? Nós temos algumas perguntinhas para nós respondermos, mas inicialmente nós vamos prestar bastante atenção neste textinho. Olha lá. Sport for athletes with impairment has existed for over 100 years, but the first Paralympic Games were only held in 1960 in Rome, Italy. Nowadays, the Paralympic Games are the third largest sporting event in the world, inspiring us to believe that everything is possible. As living examples of the Paralympic values of courage, determination, inspiration, and equality, para-athletes are changing the world's attitudes towards people with impairment and creating a more inclusive society.
Olha o que disse essa parte do textinho, então, que interessante, pessoal. Os esportes para os atletas com deficiência existem há mais de 100 anos, mas os primeiros Jogos Paralímpicos apenas aconteceram em 1960, em Roma, na Itália. Nos dias de hoje, os Jogos Paralímpicos são o terceiro evento esportivo maior no mundo, inspirando-nos a acreditar que tudo é possível. Enquanto vivem exemplos de valores paralímpicos, de coragem, determinação, inspiração e igualdade, os paratletas, que é o nome que a gente dá para os atletas, né, com alguma necessidade especial, estão mudando as atitudes do mundo através de pessoas com deficiência e criando uma sociedade mais inclusiva, né? Então, pensando aí na questão da importância desses jogos, até mesmo para a inclusão das pessoas com alguma necessidade especial nas competições, né? Mostrar que elas também são pessoas capazes de praticar os esportes, por mais que eles sejam adaptados. Aí o nosso textinho ele continua, olha lá. Swimmer Bradley Snyder, who lost his sight in 2011, said, "Still to this day, every time I go to sleep, I dream that I can still see, and then I wake up to darkness, and that's dull. Although he is visually impaired, his vision of legacy is clear. Another thing is that my success is a platform for inspiration. I have the ability to reach out to people and to get them to do things that they might not otherwise have done," he said. His example reminds us that the Paralympic Games are about ability, not disability. They are about what people can do, not what they can't do. Então olha que interessante essa parte, pessoal. O nadador Bradley Snyder, que perdeu a sua visão em 2011, disse: até os dias de hoje, toda vez que eu vou para a cama, eu dormir, né? Eu sonho que eu ainda posso ver. E então eu acordo, aqui ele diz, né? E então eu acordo daquela escuridão. No entanto, ele embora ele tenha deficiência visual, a sua visão, né, o seu legado, ele é bem claro, né, o objetivo que ele tem a partir disso, por mais que ele tenha essa deficiência. Outra coisa é que o meu sucesso é uma plataforma para a inspiração. Eu tenho a habilidade de atingir as pessoas e fazê-las verem coisas que elas provavelmente não teriam feito de outra forma. Ele diz: o seu exemplo nos lembra que os Jogos Paralímpicos são sobre habilidades, não desabilidades, né? Que eles são sobre o que as pessoas podem fazer e não o que elas não podem. Então essa última frase ela é bem interessante, né? Quando a gente fala de Jogos Paralímpicos, nós não devemos pensar, nossa, os coitadinhos dos atletas. Muito pelo contrário, eles estão ali porque eles têm a habilidade de fazer aquilo. Não porque eles não têm habilidade para praticar o esporte junto com outras pessoas. E outra questão é isso daqui, ó. São pessoas que podem fazer. Não que não podem fazer. Se elas estão ali é porque elas podem fazer aquele esporte daquela maneira. Então a gente tem que considerar as características de cada um. Então é uma questão bem interessante a gente pensar nos valores que os esportes paralímpicos trazem para a sociedade. Que infelizmente não é todo mundo que pensa e que enxerga da mesma forma, né? Aí, pessoal, nós tínhamos ali na página 10 aquelas 4 perguntinhas. Olha lá.
Which place do the Paralympic Games hold among international sport events? Qual é o lugar que os Jogos Paralímpicos têm entre os eventos esportivos internacionais? Ele é o terceiro maior evento esportivo. Então, se vocês quiserem pôr em português, ele é o terceiro maior evento esportivo. Ou então, em inglês, in the third largest sporting event. Na letter B, how do para-athletes benefit society? Como que os para-atletas eles beneficiam a sociedade? Nós vimos ali que eles estão criando uma sociedade mais inclusiva, né? Pela força, pela garra, pelo que eles realmente podem fazer. Ou então, se vocês quiserem colocar em inglês, they are creating a more inclusive society. Depois, na letra C. In what sport does Bradley Snyder compete? What is his disability? Então, em qual esporte o Bradley Snyder compete? Ele é um nadador, né? Então, he competes in swimming. Ele compete em natação. E qual que é a deficiência dele? He is visually impaired. Ele tem deficiência visual. Se vocês colocarem em português, não tem problema, tá? Aqui eu coloquei em inglês, caso vocês queiram manter padrão. Todas as respostas em inglês. E na letter D, what are the Paralympic values mentioned? Quais são os valores paralímpicos que foram mencionados lá naquele texto que a gente viu? Quais os principais valores? Courage, coragem, determination, determinação, inspiration, inspiração e equality, igualdade. Então são os principais valores que nós encontramos. Ok, pessoal? Aí, dando sequência, nós vamos agora lá na página 15, porque nós vamos fazer o exercício número 3 que nós temos ali, pessoal. Olha lá. Dentro desta questão, né, falando um pouquinho sobre esportes, a prática de esportes, nós temos ali algumas frases e nós temos que completar as frases na parte de baixo de acordo com a informação que estava em cima. Olha lá, nós temos que prestar atenção nas expressões de tempo. Letter A. My friends and I play soccer every day. Os meus amigos e eu jogamos futebol todos os dias, todas as semanas. Então, a frase de baixo, ela está falando da semana passada. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter que reescrever a frase, colocando o verbo da frase na forma dele no passado. Qual era o verbo? Era o verbo play. Como que fica o verbo play no passado? Played. Então vai ficar como? Last Tuesday, my friend and I played soccer at the park. Na terça passada, meus amigos e eu jogamos futebol no parque. Ok? Olha lá na letra B agora. Paulo goes running every day. Paulo corre todos os dias. Como que fica o verbo go no passado? Se nós olharmos lá na lista de verbos, o verbo go fica went. Esse verbo tem na lista. Então, olha o que a frase de baixo está dizendo. Ontem, o Paulo correu em volta do lago. Yesterday, Paulo went running around the lake. Daí eu não vou colocar ali o finalzinho, every day, tá? Não precisa. Então, ontem o Paulo correu ao redor do lago. Na letra C, olha lá. The swimming team always wears matching bathing suits. Então, o time de natação sempre usa roupas de banho, né? As roupas para os esportes, combinando.
Então, olha ali. The swimming team wore. Por quê? O time de natação usou, vestiu. Porque o wore é o passado do verbo wear. Então, olha lá. O time de natação vestiu roupa de banho preta para a última prática, né? Para a última apresentação, o último exercício. The swimming team wore black bathing suits for their last practice. Então, o passado de wear, wore. E na letra D, the coach motivates the team before a match. O técnico motivou o time antes de uma partida. Então, por exemplo, a noite passada. Então, olha lá o verbo motivar. Motivates. Então, esse verbo não tem na lista de verbos. O verbo termina em E, né? Aí a gente acrescenta o D no final apenas. Last night, the coach motivated the team before the big game. Então, na noite passada, o técnico motivou o time antes do último jogo. Ok? Então, completem aí, pessoal, que esse exercício eu fiz com vocês. Certo? E o próximo exercício, pessoal, eu também fiz com vocês, porque ele exigiria ali o passado dos verbos, o significado dos verbos. Então, eu achei mais simples para vocês não se perderem no momento de completar o exercício, tá? Lá a gente tem, então, o verbo be, que é o verbo ser ou estar. O verbo do, que aparece 2 vezes. O verbo eat, que o verbo do é o verbo fazer. O verbo eat, comer. O verbo feel, sentir. O verbo go, que é o verbo ir, também aparece 2 vezes. O verbo have, que é o verbo ter. Play, que é o verbo jogar. See, que é o verbo ver. Wake, que é o verbo acordar. E o watch, que é o verbo assistir. Nós temos que ver o sentido das frases e aí nós temos que completar com estes verbos no passado, ok? Então eu digo ali, ó, ontem foi um dia ocupado, um dia corrido. Então, como eu estou falando de um dia, o dia é ele. Então, qual das 2 formas do verbo to be no passado que a gente usa para ele? Was. Yesterday was a busy day. Daí, olha lá na frente, eu acordei. O verbo acordar é o verbo wake. É o segundo, lá de trás para frente, lá no quadrinho, ó. O passado de wake é o woke. Então, I woke up very early. E eu fui para a escola. Ir para a escola é o verbo go. A segunda coluna do verbo go é went. Então, ficou como lá? And went to school. Depois, na linha de baixo, eu tive aulas de educação física. Ter aulas é o verbo have. Have classes. Qual que é o passado do verbo have? Had. I had PE class e joguei basketball. Play, Y depois de vogal e D no final. Played basketball with my classmates. E joguei basketball com os meus colegas de classe. After lunch, depois do almoço, eu fiz karatê. I did, porque é o passado do verbo do. I did karate with my brother. Fiz karatê com meu irmão. E então, eu fui correr com a minha mãe. O passado do verbo go é went. Went. Went running with my mom. Depois, nós comemos alguns sanduíches no shopping. We ate. O passado do verbo eat na segunda coluna fica ate.
We ate some sandwiches at the mall. E assistimos a um filme para relaxar. Este verbo watch, que é o verbo assistir, não tem na lista de verbos. Terminou em CH, acrescento o ED no final. Watched. At night, à noite, I did my homework. Eu fiz o meu dever de casa. Então, do, a segunda coluna, did. E eu assisti ao meu time de voleibol favorito vencer uma partida. And I saw. O passado do verbo see, que é o verbo ver, saw. And I saw my favorite volleyball team win a match. I felt really happy. Eu me senti muito feliz. Então, o passado do verbo feel, felt. Ele também é um verbo irregular e tem na segunda coluna da lista de verbos. Ok, pessoal? Então, completem aí com os verbos nas suas formas do passado. E a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham feito todos os exercícios que o teacher pediu. E eu espero que vocês façam também os exercícios que forem como homework. Ok? Então, nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!